Olá, alunos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos conversar sobre a compactação do solo. Na nossa imagem, no nosso esquema, nós podemos observar as 3 fases do solo, como nós já tínhamos conversado. Nós temos ali os grãos do solo, que é as partículas sólidas, certo? Nós temos a água, que são as partículas líquidas, e nós temos o ar. Antes da compactação, nós temos a nossa imagem à esquerda e posterior à compactação, nós temos a nossa imagem à direita. O que nós podemos observar em relação ao antes e ao depois? Nós podemos observar que tanto os grãos do solo quanto a água, a sua dimensão, o espaço que ocupa, continua o mesmo. Porém, o ar, nós não podemos fazer a mesma afirmativa. O ar, houve uma contração, diminuiu. O que isso significa? O que nós podemos considerar, então, a respeito da compactação? Nós podemos considerar que a compactação é a parte, o efeito, a ação que vai reduzir a quantidade de ar do nosso solo. Certo? Logo de início, já vou lançar uma pergunta para vocês. Se a estrutura que possuímos não for o suficiente para satisfazer as necessidades de projeto, o que nós podemos realizar então? Se nós temos ali um solo que nós pretendemos realizar então, uma edificação, porém esse solo não apresenta uma boa capacidade de suporte. Por quê? Como que nós precisamos levar em consideração? Que todo o peso da nossa edificação, ele é transferido para o solo. Então, o solo ele precisa suportar todo o carregamento ali inserido. Só que em uma situação hipotética, se esse solo não apresenta uma boa capacidade de suporte, o que nós podemos fazer? Bom, uma das alternativas é utilizar instrumentos para compactar. Porque a partir do momento que você realiza a compactação, você vai diminuir o espaço ali das partículas de gases, certo? E vai então adquirir uma resistência no seu solo. Outro ponto importante é que precisamos lembrar que para cada tipo de solo existe um tipo de compactador compatível, ou seja, cada solo necessita ali de um compactador que seja o suficiente para realizar a compactação daquele solo em específico. A compactação, então, eu trouxe aqui uma definição para vocês. É entendida como um processo manual ou mecânico que tem como propósito reduzir o volume de vazios, como já expliquei no nosso esquema anteriormente, e melhorar então suas propriedades de resistência. Quais são essas propriedades de resistência? É a deformabilidade e a infiltração. Pensa aqui comigo, se nós temos um solo que possui as 3 fases que eu já citei anteriormente, e eu vou vou reduzir o meu volume de vazios ali presente. Vai dificultar a infiltração, porque a infiltração não vai ter mais espaço para percolar, certo? Na prática geotécnica, o solo de um determinado local muitas vezes não oferece as condições necessárias para o trabalho, ou seja, pode não ser muito resistente ou compressível, ou pode ter propriedades indesejáveis do ponto de vista econômico. Então, esse é o propósito de realizar uma compactação. É utilizar meios para determinar um solo que seja compatível para a resistência, então, de suporte da nossa resistência. Certo? Através do processo de compactação, os vazios do solo, então, são reduzidos, removendo o ar de seus vazios, ao contrário do processo de adensamento, onde a água também é removida do solo. Esse é um outro ponto, pessoal. Muitas pessoas confundem adensamento com compactação. Por mais que pareça, a palavra, induz
que sejam sinônimos, eles não são. Então, um ponto importante, adensamento é diferente de compactação. Por quê? Porque a compactação vai reduzir apenas os vazios do solo. Já o adensamento reduz também a parte que é preenchida pela água. Então, se nós voltarmos, por exemplo, lá no nosso primeiro esquema, nesse esquema, a compactação reduziu apenas o espaço ali preenchido pelo ar. Se fosse o caso do adensamento, além da redução do ar, reduziria também o espaço preenchido pelas partículas líquidas, certo? Além disso, as cargas aplicadas durante a compactação do solo geralmente são dinâmicas e o efeito alcançado é imediato, enquanto no processo de adensamento é retardado no tempo. O que isso significa? Significa que o adensamento pode durar alguns dias ou pode durar anos, tá? O adensamento, como ele retira a umidade do solo, nós temos um processo que não é imediato. Já a compactação, ela é imediata. Se você já teve a oportunidade, por exemplo, de observar alguma máquina, né, algum rolo que passa ali comprimindo o solo, você consegue observar instantaneamente a modificação desse solo. Você consegue observar antes da máquina passar e enquanto a máquina está passando e posteriormente a máquina passar. Você consegue observar visivelmente a redução desses poros, certo? Como eu disse, a realização total pode levar vários anos a depender do tipo do solo quando nós estamos conversando sobre adensamento. E as cargas geralmente não são estáticas, certo? Outro ponto que nós precisamos prestar atenção é em relação que, como a estrutura diminui de volume, as partículas vão rearranjar. Então, temos um acréscimo de densidade no solo. O que é densidade, pessoal? Vocês lembram? Densidade não é massa por volume? Se as partículas vão rearranjar, o que isso significa? Que eu vou diminuir meu volume. Consequentemente, diminuindo meu volume, eu vou ter um acréscimo ali da minha densidade, certo? O que significa que temos a mesma quantidade de massa em um volume menor. Então, a densidade aumenta. Outro ponto importantíssimo. Como não há espaço vazio no solo, a possibilidade de deformação é reduzida, pois não há espaço para movimento porque sua estrutura é mais rígida. Exatamente. A compactação tem como propósito, né? Reduzir a deformação. Porque nós temos ali um suporte muito mais compacto, muito mais rígido do que um solo que apresenta uma quantidade de poros vazios maior, certo? Por ser um solo mais rígido, percebe aqui que uma coisa leva a outra, certo? Por ser um solo mais rígido, ou seja, por ter passado pelo processo de compactação e uniforme também, nós vamos ter uma uniformidade da nossa estratificação do solo, ele se torna mais durável, o que aumenta a coesão. O que é coesão, pessoal? Coesão é essa característica de atração entre as partículas, tá? Então, uma coisa leva a outra. A partir do momento que você passa o rolo ali para compactar, a partir do momento que você passa ali o equipamento para compactar, você vai diminuir o vazio. Uma vez que diminuiu o vazio, você consegue aumentar a densidade do seu solo. Uma vez que você aumentou a densidade, você consegue reduzir a porosidade, ao mesmo tempo você aumenta a coesão. Quando os vazios são removidos, a permeabilidade diminui. O que é permeabilidade? A possibilidade, a capacidade de penetração da água, né? A partir do momento que eu reduzir a quantidade dos meus poros, não tem caminho para essa água. Essa água não encontra nenhum caminho para percorrer ao longo do nosso solo. O que garante também a durabilidade do solo para uso em, por exemplo, barragens de terra. Por quê? Porque barragens de terra, pessoal, ele está ali em contato com a água, certo?
na maioria das vezes, ele precisa ter um suporte para dificultar a permeabilidade, para dificultar que essa água percole. Uma vez que essa água percole, ela diminui a resistência dessa barragem, o que deixa de cumprir com seu propósito. Trouxe aqui para vocês, então, um resuminho de tudo que nós conversamos até então. Qual que é o princípio da compactação? As propriedades da compactação. Quais são essas propriedades, pessoal? Diminuição do espaço do vazio, diminuir os poros do nosso solo, diminuir o volume desse solo, uma coisa leva a outra, melhorar a capacidade de suporte. Como que eu melhoro essa capacidade de suporte? Eu vou melhorar essa capacidade de suporte aumentando a minha resistência, diminuindo as deformações e diminuindo a minha permeabilidade. Agora eu vou conversar um pouquinho sobre solos coesivos. Os solos coesivos são constituídos das partículas mais pequenas, como em ordem crescente, né? Decrescente, argila, silt e areia. O que significa? Que o solo mais coesivo é o solo que as partículas estão mais próximas uma da outra, que no nosso caso é a argila. Então, a argila é mais coesiva que o silt, que por sua vez é mais coesivo do que a areia. Esses solos são densos e bastante agregados, com exceção dos solos extremamente arenosos, que são o último na nossa escala de coesão. Esses solos possuem alta plasticidade, o que nós já conversamos, né? Quando úmidos, eles são maleáveis e quando secos, eles são extremamente duros e compactos. As máquinas utilizadas para esses tipos de solos são os compactadores de solos e as placas vibratórias unidirecionais ou reversíveis. A respeito da coesão, podemos descrever em 2 graus de coesão observados em campo. Então, uma outra maneira de computar, de mensurar essa coesão, como nós já conversamos anteriormente, um solo ele pode ser também considerado moderadamente coeso ou fortemente coeso. O que o torna moderadamente coeso? Quando ele é resistente à penetração de objetos cortantes. Por exemplo, um martelo pedológico e um trado. Tem uma consistência dura quando seco e friável a firme quando úmido. Já um solo fortemente coeso é um material resistente fortemente à penetração de objetos cortantes, como o mesmo exemplo anterior. É o martelo, por exemplo, e o trado. E ele continua firme quando úmido e ele é extremamente duro quando seco e friável, certo? Trouxe aqui algumas imagens de compactador de solo e da placa reversível, certo? Que é utilizado ali através de um operador. Já os solos granulares, eles são considerados ou pouco coesivo ou não coesivo, certo? Os solos granulares, eles são reconhecidos por sua capacidade em drenar água. As britas e os cascalhos, eles são misturados com solos granulares e necessitam de agitação e vibração para que suas partículas se movam e venham a se agregar. Então, há necessidade de utilizar, por exemplo, uma placa unidirecional ou reversível para que tenha ali uma compactação desse tipo de material. Então, o material, o solo, o tipo de solo, implica na escolha do equipamento a ser utilizado. Como pontuei em destaque aqui, os mais adequados devido ao seu sistema de vibrocompactação. Então, para solos não coesivos, o interessante ao tentar compactá-lo é utilizar ali um sistema que ao mesmo tempo vai vibrar e compactar. Então, nós temos aqui as placas vibratórias unidirecionais, como exemplo. Qual o propósito e a importância, então, de compactar o solo? Aumentar o suporte do peso desse terreno, prevenir o assentamento do solo e os danos da contração por efeito de temperatura,
aumentar a estabilidade quando são realizados, por exemplo, obras de nivelamento e rampas nas estradas. Por conta do seu declive, a necessidade, então, de ter ali um solo que seja e que tenha um suporte de carga. Reduzir a penetrabilidade da água e o aumento e contração natural dos solos. Nós temos como, por exemplo, o rolo pé de carneiro. Ele tem esse nome porque antigamente nas estradas da Roma antiga eram utilizados os animais para compactar o solo. Os animais passavam com uma certa frequência e compactava. Então, ao longo do tempo, observou que ao passar os animais, compactou o solo e tinha ali uma qualidade e conseguia encontrar um suporte para aquele solo. Após a compactação pelas cavidades, o solo permanece comprimido e facilita, inclusive, o processo de evaporação da água presente. Deixei em destaque também a velocidade, o rolo pé de carneiro, ele funciona entre 6 e 10 km por hora e normalmente levam de 6 a 10 ciclos para poder atingir a densidade ideal. Nós temos a compactação por pressão, onde o peso próprio da máquina realiza essa compactação, certo? Nós podemos observar quando um asfalto novo é colocado sobre uma rodovia e passam aqueles rolos compactadores pesados. Eles realizam a passagem por cima do asfalto, por exemplo, e aquele asfalto adquire, então, o suporte necessário. Nós temos aqui um exemplo, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de presenciar. A eficácia na compactação do solo vai depender, então, da escolha do tipo de máquina necessária para aquele solo, então, que você necessita compactar. Nós temos como exemplo como nós podemos adquirir e encontrar os valores de compactação em laboratório. Nós temos como exemplo o ensaio de Proctor, que necessita, então, que seja aplicada uma energia que consiste numa aplicação de 78 golpes em 3 camadas do solo, ou seja, 26 golpes a cada camada, e ele é descrito pela NBR 7182. Na compactação desse solo, a gente consegue adquirir alguns parâmetros. Então, no eixo, no ponto de maior concavidade dessa curva, nós temos a umidade ótima, e se esboçarmos o eixo X e o eixo Y, nós vamos conseguir, respectivamente, o teor de umidade pela massa específica aparente seca. E no ponto máximo, nós temos ali a umidade ótima. Certo, pessoal? Muito obrigada a todos e até a próxima aula.